Por isso que Paulo corrige a igreja de Coríntios. Por quê? Porque eles estavam cometendo erro. E Paulo queria trazer a verdade de volta. Trazer qual verdade? A verdade da Santa Ceia. O que a Santa Ceia representava para a igreja. Não era da forma que eles estavam fazendo. Não era da maneira que eles estavam fazendo, mas o que ela representava. Amém? A ceia não é apenas o que fazemos na mesa, mas como vivemos com o Senhor e com nossos irmãos. Isso representa a ceia. É como eu e você, como nós vivemos com o Senhor. Nossa relação com Ele. E qual é a nossa relação também com os nossos irmãos? Então a ceia, ela vem mostrar para mim, para você, hoje, que há algo mais profundo. É algo mais, tem um sentido mais profundo. É um sentido, não simplesmente um ato, mas é um sentido de viver. A minha vida com o Senhor e a minha vida com meu irmão, depende muito disso. Por quê? Porque a igreja de Coríntios, nesse texto, nesse contexto aqui, nós sabemos que 1 Coríntios, Paulo chega e se apresenta como apóstolo, ele queria mostrar uma autoridade sobre a igreja de Coríntios, porque havia divisões na igreja, confusão na igreja, doutrinária. Alguns acreditavam que pudesse continuar fazendo muitas coisas, e outros não concordavam. Sabia que havia uma adoração em Coríntios, em toda a cidade, a uma deusa, que era a deusa da prostituição. E isso estava assolando a igreja de Coríntios. Então está havendo confusão e divisão. Quando Paulo escreve essa primeira carta, primeiro Paulo se apresenta e diz assim: olha, eu sou apóstolo. Ele queria mostrar a autoridade dele como servo de Cristo. E ele queria mostrar que a verdadeira vida estava na cruz de Cristo. Que a verdadeira ceia estava na cruz de Cristo. Por quê? Porque havia uma divisão, e também não só uma divisão doutrinária, mas havia também econômica. Havia uma separação. E isso estava trazendo transtorno à igreja de Corinto. Os que eram mais ricos, que tinham sua vida, eles levavam, por quê? A ceia em Coríntios não era uma ceia como nós estamos celebrando hoje, vamos celebrar hoje aqui. Ela tinha um contexto também humano, por quê? Porque cada um levava uma refeição. Cada um levava o que ia para comer, mas não era só para ele comer, ele levava para ele comer, e também para aqueles que não tinham condições, levar para casa, para que eles também pudessem comer. Era algo diferente, era um banquete, irmãos. Só que acontecia, essa classe que tinha um poder financeiro maior, eles comiam e não serviam aqueles que tinham uma classe inferior. Eles achavam que eles tinham que viver, que era problema deles. Então é isso que estava acontecendo aqui. E na ceia, ele viu que o povo comia, sem preocupar, sabendo que eles tinham que servir ao outro e também permitir que eles levassem para a sua casa. Isso é muito gostoso, interessante a gente entender isso. Entender que a cruz de Cristo, ou o sacrifício de Jesus na cruz, ele veio para trazer igualdade. O texto diz que ele é o pão que foi repartido por todos nós. Não havia uma parte distinta, diferente, ou melhor. Ele era o pão que era repartido por todos nós. Esse pão. Amém? Eu queria falar um pouco sobre a ceia do Senhor. Memória, comunhão e exame, ou autoexame. Primeiro, a ceia é o memorial vivo do sacrifício de Cristo. Está no versículo 23 até o versículo 26. A ceia, ela é o memorial vivo do sacrifício de Cristo na cruz.
Paulo afirma, e nós acabamos de ler aqui, que ele recebeu de quem? Do próprio Senhor. E ele foi e passou isso, ensinou isso para nós, que ele recebeu do próprio Senhor e nos ensinou. Então mostra que a ceia, ela é divina. Ela não é humana. Nós vamos ter um momento que nós vamos ter o ato de comer o pão, naturalmente, e beber o cálice. Mas isso representa algo mais profundo. Não é simplesmente eu olhar só para mim. E eu viver só olhando para mim. Porque essa é algo divino. Sua origem está em Cristo. Paulo diz que o próprio Cristo ensinou a ele. Por isso que ele chega com autoridade na igreja de Corinto e fala: olha, vocês estão fazendo as coisas erradas. Vocês estão caminhando por um caminho errado, porque Jesus Cristo me ensinou. Ele mesmo me ensinou, eu não aprendi com nenhum homem. Mas o próprio Cristo me ensinou. Então, por isso, a ceia é divina. O pão é repartido. O corpo de Cristo é entregue a nós. O cálice representa a nova aliança no sangue de Cristo. Fazer isso em memória de mim. O que isso representa, fazer isso em memória de mim? Não é simplesmente, irmão, uma lembrança. Não é simplesmente uma lembrança, mas uma proclamação viva do sacrifício da cruz. É proclamar o sacrifício da cruz. Não é só uma lembrança, mas a proclamação do sacrifício feito na cruz. Às vezes nós esquecemos isso, e cada ceia que nós fazemos, de mês em mês, nós entendíamos que a igreja, ela celebrava a ceia toda vez que eles se encontravam. A igreja apostólica, todas as vezes que eles se encontravam, eles celebravam a ceia. Por quê? Por causa disso, para eles lembrar, proclamar, sabe, esse sacrifício que foi feito por nós. Nós temos que entender isso, nós temos que lembrar isso. E quando nós estamos diante da mesa do Senhor, nós estamos diante disso, desse sacrifício que foi feito pela minha vida e pela sua vida. Sabe por quê? Porque a morte de Cristo para nós, no passado, ela nos libertou. E é interessante que a presença de Cristo está no nosso meio hoje, presente. Jesus foi no passado, ele morreu por nós, entregou a sua própria vida e ressuscitou. Por isso que ele está aqui hoje em nosso meio. Amém? Ele está vivo. Então, por isso nós lembramos da morte de Cristo. Mas nós precisamos também ter uma memória que ele está aqui presente nessa noite, em nossas vidas. Que ele está aqui. Não é simplesmente olhar para a ceia e eu vou comer um pedaço de pão. Não, mas é um memorial, saber que Cristo morreu por mim, passado. Ele está no nosso meio, presente. E ele vai voltar, futuro. Então a ceia representa o passado, o presente e o futuro. O meu passado, ele está em Cristo. O meu presente está com Cristo. E o meu futuro, eu estarei em Cristo. Então isso é a ceia do Senhor. Amém? Esta é a ceia do Senhor. Toda vez que eu participo da ceia, eu proclamo o Evangelho, eu prego o Evangelho sem palavras. Toda vez que nós participamos da ceia, nós pregamos um Evangelho sem palavras. Jesus morreu por minha causa. Ele ressuscitou para estar comigo. E ele prometeu que vai voltar. E ele vai voltar para me buscar. Então, todas as vezes que nós participamos, nós fazemos de mês em mês. A igreja apostólica, toda vez que se encontrava, ceava, para eles lembrar isso. Ele lembrar disso, que Cristo morreu por eles.
Amém? Que Cristo morreu. Está lá no passado. Mas é gostoso saber que Ele ressuscitou e Ele está no presente, Ele está aqui hoje. Eis que estou convosco, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estaria no meio deles. Jesus fala com os discípulos assim, olha, até quando eu voltar, não participe da ceia enquanto eu não estiver convosco de novo. Ele já estava declarando, olha, fica tranquilo, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E hoje Ele está aqui, conosco hoje. E uma coisa, Ele vai voltar para nos buscar, amém, irmãos? Ele vai nos levar para morar com Ele. A ceia do Senhor. Memória, comunhão e exame. A ceia exige discernimento espiritual. A ceia exige de mim e de você um discernimento espiritual. Participar da ceia indignamente não significa ser perfeito. Não. Talvez para participar da ceia indignamente, não está dizendo que é ser imperfeito, que nós somos imperfeitos. Eu sempre falo que quem é digno, irmãos, mas a graça de Jesus Cristo, a morte de Cristo me fez digno. É por causa dele e por ele que nós participamos. Por isso nós temos que lembrar dele e fazer um autoexame, irmãos. Sabe, nós temos que verdadeiramente ter discernimentos espirituais. Cristo morreu por mim, eu sou livre. Eu não sou perfeito, mas nele sim. Amém? Nele nós somos mais do que vencedores. Sem ele, nós não podemos fazer nada. E ele morreu para nos fazer digno. Amém? Digno, então preciso discernir isso. Então participar da ceia, isso não é que dizer que eu sou perfeito, significa que eu sou perfeito. Não é isso que significa. O sacrifício de Cristo. Você reconhece isso? Às vezes nós nem lembramos disso. Mas quando chegamos diante da mesa, por isso que nós temos que ter um memorial. E temos que ter discernimento espiritual. O que é isso? É reconhecer o valor do sacrifício de Cristo. É considerar o corpo de Cristo, a igreja. Sabe? É considerar o corpo de Cristo, a igreja. Como as pessoas têm valorizado tanto o corpo de Cristo. Quando as pessoas não têm importado ou dado importância com o corpo de Cristo. Mas o Paulo fala que nós temos que valorizar ou considerar o corpo de Cristo. Sabe? E nós não devemos chegar diante do Senhor com pecados não confessados. Não podemos chegar com pecado não confessado. Mas que tipo de pecado? O pecado da indiferença e da divisão. A igreja de Coríntios tinha muitos erros, muitas complicações acerca da santidade. Mas nesse contexto da Santa Ceia, que Paulo retrata aqui, ele está dizendo que o pecado que estava acontecendo naquele dia era o pecado de indiferença e de divisão na igreja. Por quê? Jesus veio para nos unir. Jesus veio trazer igualdade, por isso que a cruz de Cristo, Ele morreu por todos. Então em todos, não há divisão em nosso meio. Não pode haver indiferença, irmãos, em nosso meio. Todos nós somos iguais. A palavra de Deus nos ensina que o nosso membro menor, ele tem que ter mais valor. Nós somos iguais, todos iguais. Tem que haver uma igualdade, irmãos. Eu não vou esquecer nunca disso, e sempre quando eu estou lá, que eu vou lá, não muitas vezes, mas de vez em quando, é quando a gente ia no Tauá, Caeté,
um resort, o mais caro e o melhor resort de Minas Gerais. Eu lembro que nós juntamos aqui, juntamos com os irmãos aqui para nós ir lá e cada um pagamos um pouquinho, e nós chegamos lá, e lá dá muitas pessoas que têm muito dinheiro, né? O lugar é muito bonito, o lugar é muito gostoso, irmão, você está doido, a comida lá é fora do comum. E tinha uma irmã da nossa igreja, que era varredora de rua. E ela estava lá conosco, participando das mesmas coisas. Tinha milionários ali, irmãos. E ela falou assim, eles não têm nem noção que está sentado nessa mesa uma varredora de rua. Só Jesus para fazer isso. Eu falei, verdade. Só Jesus para fazer isso. A Bíblia diz que Ele nos tira do meio dos montões de entulho, de lixo, e nos coloca para sentar entre os príncipes. Porque Deus veio nos fazer iguais. Não há diferença entre nós. E a ceia, ela proclama isso. Igualdade. Eu não posso fazer uma separação, falar assim, olha, aqui senta as pessoas, né, que têm um poder aquisitivo maior, e aqui senta as que têm menor. Então nós vamos servir aqui uma coisa e vamos servir aqui outra. Eu vi um pastor falando isso, de uma grande igreja em Belo Horizonte. 2 pastores. Eu falei, a igreja de Corinto já está chegando em Minas Gerais. Eles falaram assim, nós temos que fazer um culto separado para os mais ricos e fazer um culto separado para os outros irmãos. Mas a fala que ele usou ficou chata, porque ele falou assim, para o resto. Não é resto. Então nós temos que fazer um culto separado. Falou isso no meio dos pastores. Os pastores concordou, conversou, falou assim, eu acho que o reino de Deus nos faz iguais. Porque eles achavam que as pessoas que eram mais pobres poderiam incomodar os mais ricos e eles ir embora. É a igreja aqui em Belo Horizonte, irmãos. Ele tem um culto só para os ricos. 2 igrejas. Eles fazem um culto separado para as pessoas mais ricas. E um culto para pessoas mais pobres. Isso fala a respeito da igreja de Coríntios. A igreja que está chegando, que já está aqui no Brasil. E aqui em Minas, em Belo Horizonte. E isso é ridículo, por quê? Porque eu anulo a cruz de Cristo. O texto de Paulo fala assim, olha, para que não haja pecado no meio de vocês, para que vocês não pequem contra o corpo e o sangue de Cristo. E nós estamos vivendo já esse tempo. Que o problema aqui na igreja de Coríntios não era um problema de fraqueza, irmãos. Não era um problema de fraqueza, mas era um problema de irreverência diante da ceia do Senhor. Havia uma separação. E Paulo está tratando acerca disso. Amém? A mesa do Senhor não é lugar de julgamento humano, mas de exame espiritual. Não é um lugar de julgamento humano. Nós não estamos aqui para julgar o meu irmão, para julgar o seu irmão. Porque tem muita gente que tem essa indiferença. Às vezes fala assim, eu não tenho essa indiferença, não. Deus. Você olha para o... Às vezes você vê ele cometendo alguma coisa e fala assim, ele não é digno, eu sou digno. Isso é o quê? Indiferença. E Paulo está dizendo que isso é pecado. Tem muitos irmãos que têm esse julgamento humano. Ele acha que tem pessoas que não podem participar da ceia por causa do seu conceito. Ele não tem um discernimento espiritual. Ele não se examina a si mesmo. E saber que todos nós somos dignos por causa da graça de Cristo.
E às vezes nós ficamos julgando quem deve ou não participar da ceia. Não, quem faz esse autoexame sou eu mesmo. E se eu não faço esse autoexame, a Bíblia diz que Cristo faz, mas não para me condenar. Então nós temos uma visão errada da ceia do Senhor. A ceia do Senhor representa comunhão, relacionamento, unidade, preocupação com o meu irmão. Eu preciso preocupar com o meu irmão. Esse contexto aqui, eu fiz uma hermenêutica dele pensando assim, poxa, então assim, eu estou bem, estou comendo e estou bebendo. Lá em casa está tudo bem. Estou tranquilo. Estou bem, mas e meu irmão? Como é que ele está? Será que ele está comendo? Será que ele está bebendo? Como ele está vivendo? Esse é um pecado de indiferença. Eu não estou preocupado com ele, eu estou preocupado comigo. Eu estou bem. Eu estou tranquilo. É igual aquele irmão que às vezes está em dificuldade, fala, porque ele não é dizimista. Mas eu não estou preocupado com o meu irmão. Paulo estava falando isso, que eles não estavam preocupados com o outro. Eles não estavam preocupados com o que as outras pessoas estavam vivendo. Eles estavam preocupados com eles mesmos. Eu estou bem, eu estou com Cristo. Esse era o pecado de indiferença. E às vezes nós temos esse pecado, irmão, que às vezes nós estamos bem, graças a Deus, estamos comendo e bebendo. Hoje nós tivemos um almoço maravilhoso. Domingo é o dia do almoço maravilhoso, amém? Um dia do almoço maravilhoso. Um dia o irmão falou assim, eu falei, e aí, como é que você comeu hoje? Ele falou assim, macarrão e frango. Aí eu falei com a esposa dele, o Silvio Santos já morreu. Porque o domingo era Silvio Santos, macarronada e frango. Aí eu falei com ela assim, Silvio Santos já morreu. Eu falei, não, pastor, é porque eu falei, Silvio Santos já morreu, hein? Sabe, irmãos, estava brincando com ela. Mas, às vezes, nós tivemos um almoço maravilhoso hoje. Igreja, eu preguei no púlpito e falei assim, hoje eu comi um frango com quiabo e tudo. A irmã falou comigo. Aí quando eu disse, a irmã chamou e falou assim, só comeu um frango com quiabo. Gostoso, mas eu não comi nada. Eu falei assim, mas a senhora vai comer. A senhora vai comer. Às vezes, nós tivemos uma ceia maravilhosa hoje. Mas e o meu irmão? Como ele passou? Como ele está vivendo? Essa é a indiferença que às vezes nós estamos dentro da igreja. E nós estamos preocupados só com nós mesmos. E a ceia, ela veio quebrar isso. Sabe? E é interessante quando veio, às vezes nós falamos assim, mas tem muitas igrejas, aí tem a quadrangular, tem a Assembleia de Deus, tem seus princípios, tem a quadrangular, tem seu caminho, tem a batista, seu caminho, tem a metodista, a presbiteriana, tem seu caminho. Aí surgiu a comunidade. Aí quando surgiu a comunidade, eu estava saindo da igreja batista, saí da quadrangular, fui para a batista, estava saindo da batista, indo para a comunidade, porque eu fui tocar na praça com esse pastor. E ele ficou nos enchendo e convidou nós para ir para a igreja dele. Eu fui para a igreja dele. Aí quando eu fui para a igreja dele, aí eu fui conhecer o que é comunidade. Eu falei, mas por que comunidade? Qual é a visão da comunidade? É viver em comum. Mas qual a diferença da comunidade para outras igrejas? É que eu não penso só em mim. Eu penso no meu irmão. A comunidade, quando ela surgiu, a visão, ela surgiu com a visão de me ensinar a pensar no próximo. Quando fala comum, comunidade é viver tudo em comum. Se eu tenho, meu irmão tem. Eu lembro do lema, que era muito gostoso na época, fala assim, e esse carro aqui? Eu falei, não, o nosso carro. Isso foi muito gostoso na época. Muito gostoso. O irmão tinha um carro mais velhinho, ia viajar. O outro falou, deixa o seu carro comigo e vai com o meu. Com o meu é mais novo. Eu vi isso, eu vivi isso.
Então a comunidade veio para quebrar esse paradigma, sabe? De a gente pensar só em nós mesmos. Mas isso não era uma visão da comunidade, essa era uma visão da ceia do Senhor. Eu me preocupar com o meu irmão. Aí falar comunidade, aí o cara coloca assim, aí todo mundo coloca, acha o nome bonito. Comunidade, não sei o quê, não sei o quê. Não é isso, a visão comunidade é viver tudo em comum. A nossa visão, o nosso propósito é viver em comum. É viver de igualdade. Às vezes nós vamos lá para o sítio, no acampamento, foi alguns pastores comigo, e eu estou na fila. Todo mundo na fila, eu estou na fila. E ele falou assim, mas os pastores aqui não têm preferência, não? Eu falei, não. Não tem preferência. Eu falei, não, porque eu achei que não tinha preferência, a família do pastor tinha preferência. Eu falei assim, não, aqui nós somos todos iguais. Cristo morreu por causa disso, para nos dar igualdade. A ceia representa isso. A ceia fala sobre isso. Amém? Então nós temos que parar de ficar julgando o outro, de ficar condenando, ferindo o corpo de Cristo. A ceia do Senhor, memória, comunhão e exame. Terceiro, a ceia chama ao autoexame e o arrependimento. Versículo 28, 31. Examine, pois, o homem a si mesmo. O autoexame não é para afastar você da Santa Ceia, mas para te preparar para participar corretamente. O autoexame não é para afastar você. Que tem muitos irmãos que falam assim, não tem condições, eu não sou digno. Eu falo, por quê? Mas eu falei, mas por que você não pode? Jesus, ele veio trazer o bem. Isaías diz que ele veio libertar o cativo, curar os enfermos. Sabe, Jesus veio promover o bem. E ele está dizendo, ele é o pão que é repartido por nós. Por isso que eu falo que na mesa do Senhor, na ceia, há cura. Quando nós estamos comendo o pão, nós podemos receber a cura, porque a ceia é a cura. Jesus é o pão que desceu do céu. Então nós precisamos entender e compreender, sabe, irmãos, e fazer um autoexame, não para nos afastar da ceia, mas para nos preparar para fazer a coisa da maneira certa, amém? Porque Deus nos examina e nos corrige, não para nos condenar. Deus nos examina e nos corrige, Ele nos examina para nos corrigir, não para nos condenar. O Senhor não nos condena. O Senhor não me condena, o Senhor não te condena. A ceia é para todos. A ceia é divina. Eu não posso determinar quem pode ceiar, quem não pode ceiar. Você se examina você mesmo, mas esse autoexame não é para você afastar da ceia, mas você participar corretamente dela. Então, quando nós fazemos esse autoexame, não é para nos tirar da ceia. Porque tem muito irmão que faz um autoexame tão errado do seu próprio conceito, e às vezes ele não participa da Santa Ceia. Amém? Estou encerrando. A ceia do Senhor, memória, comunhão e autoexame. A ceia revela a seriedade da comunhão cristã. A ceia, ela revela a seriedade da comunhão entre nós. Onde está o meu irmão? Como está vivendo o meu irmão? Como está passando o meu irmão? Às vezes nós chegamos perto do irmão e falamos, como é que você está, irmão? Ele falou assim, eu estou desempregado. Eu falei, você está precisando de alguma coisa? Não, pastor. Eu falei, sério? Não, pastor. Aí eu vou na esposa. Falei, irmã, está tudo tranquilo? Não está precisando de nada? Está tudo na bênção? Não, pastor, por enquanto está tudo tranquilo e tal. Eu falei, olha, porque se está acontecendo é porque eu não sei. Eu falo, porque aqui é diferente, eu não posso viver uma vida sem preocupar com a sua, eu tenho que dividir o que eu tenho. E para isso é o nosso dízimo, a nossa oferta. É para cuidar dos menos
favorecidos, os necessitados. Principalmente a Bíblia diz, primeiros domésticos da fé. Tem muita igreja que fala, nós temos que ir para fora, nós temos que levar cesta, nós temos que levar aquilo. Eu falei assim, mas entenda a nossa igreja. Que às vezes o irmão fala assim, você está levando cesta para todo mundo lá, está levando comida para todo mundo lá, e nós aqui passando dificuldade, aí nós estamos lá dentro da igreja. Aí, sabe o que acontece? Aí ele vai ficar morto espiritualmente. Ou às vezes até afasta da igreja. Porque passou por um momento e ninguém preocupou. Ninguém preocupou. Ninguém se importou. Por isso que essa seriedade da comunhão entre nós, por isso que a ceia não é só chegar à mesa, mas como nós vivemos com o Senhor e com nossos irmãos. Talvez tem pessoas dentro da nossa igreja que estão precisando de uma ajuda, de um apoio. Ou está precisando de um ouvido para falar. Talvez não é nem necessidade. Talvez alguém que possa estar perto. Como a Júnia falou aqui, talvez de um abraço. Talvez de um convite. Quantos irmãos aqui, irmãs, moram sozinhos? E você sabe disso. E a Bíblia diz que nós somos família. Você fala para ele, nós somos família. Mas que dia você convidou esse irmão, essa irmã, que passa todos os domingos sozinha, para almoçar com você um dia, para ela viver em família? Hein? Ah, não, pastor. Ah, não, gente. Eu, irmã, não, pode ficar tranquilo, irmão. Eu não gosto de ir na casa, então nós vamos para a sua. Já que você não quer almoçar na minha, nós vamos almoçar na sua. Você vai fazer almoço para a gente. Mas nós vamos viver, nós vamos estar juntos. Quantas pessoas passam a semana toda sozinha? Pessoas que não recebem um telefonema, um zap. Falei, bem, como é que está? Vivendo a minha vida, isso é indiferença no corpo. É isso que Paulo estava falando. É isso que Paulo estava dizendo. Está preocupado só com você. Vivendo as suas coisas, andando as suas coisas, enquanto tem pessoas do seu lado precisando de você. Mas você não está nem aí, você está indiferente. Azar é dele ou dela. Esse é o pecado que Paulo está falando, o pecado de indiferença. Havia divisão. Por isso que Paulo que fala na igreja de Corinto, porque que as pessoas viam eles comendo, viam eles vivendo, e eles não tinham condições. Aí eles iam embora e muitos desviavam da fé. Morriam espiritualmente. Muitos ficavam doentes, não só doentes espiritualmente, mas também ficavam doentes fisicamente. E tinha um que abandonava. Sabe por quê? Porque ele via você vivendo uma vida muito boa e falando muito bem da vida, enquanto ele não conseguia viver uma vida. E nós estamos aqui para isso, por causa da igualdade. Então a ceia, ela representa isso. Você entende isso, irmãos? Paulo está tratando aqui nesse contexto. Eu não estou falando dos pecados que a igreja de Corinto tinha, mas o pecado que Paulo mais condenou foi o pecado da indiferença. Ele condena aqui na ceia e fala, Cristo morreu por causa disso. Por isso que essa seriedade de comunhão em nosso meio. Por isso que a ceia, ela mostra assim, olha, há uma seriedade. Quando nós vamos participar, eu não posso participar sozinho, eu tenho que esperar todo mundo. Eu falo, irmão, calma, e quer todo mundo pegar. Aqui Paulo está falando da questão da comida. Mas ele trouxe para nós, espiritualmente, essa questão, para mim e para você. Sabe, como é que está vivendo o seu irmão, sua irmã? Como é que ele está vivendo? Ah, irmão, quando a gente abraça, fala, ah, irmão, conte comigo. Posso mesmo?
Eu posso contar com você? E eu comecei a estudar, que eu estou fazendo um estudo mais aprofundado nesses últimos dias, que eu estava falando muito sobre, eu estou estudando muito sobre o último exílio babilônico dos 70 anos. E estão me julgando para o Novo Testamento. E eu ficava até fazendo uma referência de Maria, porque Maria de Jesus, né, ela nasceu na Babilônia. E é interessante que muitos judeus, eles não aprenderam a falar o hebraico. O hebraico, isso mesmo. Mas eles falavam latim, por isso que Jesus falou muita coisa em latim. E eu fiquei assim, muito interessado nesse assunto, e ele me julgou. E quando eu estava vendo sobre a questão de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque no livro de Daniel, porque Daniel também estava no exílio, só que ele estava numa situação melhor. Ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, naquele tempo ele estava numa situação melhor. Daniel estava lá para cuidar das coisas do rei, e Sadraque, Mesaque e Abednego também. Aí eu estava estudando, aí Deus me julgou para esse contexto, porque enquanto alguns estavam no melhor posição, outros estavam numa situação muito caótica. Aí eu caí no texto da ceia, aí eu comecei a entrar nesse texto da ceia, falei, vou entender isso mais claro, que a gente prega sobre isso, fala sobre isso, mas eu queria entender isso com mais clareza. E comecei a estudar, e cheguei nesse ponto, e eu falei, meu Deus do céu, é o pecado da indiferença. Meu Deus. E nós somos comunidade. Nós somos família. Propósito eterno de Deus. Vivemos em família. Eu falo, Senhor, como que está o meu irmão? Como que está a minha irmã? Como eles estão vivendo? Como eles estão passando? Será que ele está conseguindo pagar a sua luz? Será que ele está conseguindo pagar a sua água? Será que ele está comendo? Ou como ele está comendo? Sabe, como que ele está vivendo? Nós ficamos muito preocupados em encher a igreja, mas, peraí, para quê? Mas o nosso irmão. A Bíblia diz que na igreja de Atos, as pessoas se convertiam por causa de quê? Por causa da comunhão que eles tinham. Ele vendia suas coisas e repartiam. A Bíblia fala que não havia necessidade entre eles. E nós cremos muito o livro de Atos, já pregamos muito isso aqui. E às vezes você não tem noção quão importante é o seu dízimo e sua oferta. Quantas pessoas agradecem a Deus, falam, obrigado, pastor, falando, agradece a igreja. Sou eu. Ore pela igreja. Porque cada um tem uma parte nisso. Sabe, irmão, então a ceia, ela representa isso. Tá bom? Estou encerrando. Paulo mostra que a falta de amor e comunhão trouxe consequências sérias. Fraqueza espiritual, doenças e até morte espiritual. Já narrei sobre isso. Por causa de quê? Porque muitas pessoas vão embora. Porque ninguém preocupa. Talvez quantas pessoas estão diferentes aqui na igreja? Você chegou até ela? Você cumprimentou? Talvez veio aqui e falou, vou lá na igreja para me receber um abraço ou uma oração de alguém, estou precisando. E às vezes a pessoa entra e sai. Nós não éramos assim, irmãos. As pessoas falavam, bom da sua igreja, que todo mundo que entra na sua igreja, todo mundo sabe que entrou. Um abraço.
Talvez você vai saber só se aquela pessoa precisa de uma ajuda, se você der um abraço e perguntar, está tudo bem? Quantas pessoas diferentes estão aqui? Você sabe disso? Aí você está preocupado com o crescimento, mas e aí? Quem gera ovelha é ovelha. A Bíblia diz, a palavra de Deus nos ensina, lá em Efésios, né, ele fala assim, que os santos que edificam os próprios santos. É nós que edificamos nós mesmos. Quantas pessoas entram aqui e saem sem receber um abraço? Sem receber um, que bom você está aqui. Olha como é importante você estar, conte comigo, está tudo bem. Isso é igreja, isso é comunidade. E a ceia, ela representa isso, amém? Estou encerrando, senão não, vou demorar um pouquinho, amém? A ceia exige comunhão, esperar um pelos outros, amor prático. Amor prático. O reino de Deus é um reino de prática, irmãos. Não adianta nada você saber. Tem muita gente que fala assim, eu sei muito a Bíblia, e quanto você pratica? Porque o reino de Deus não é de palavra de persuasão, mas é um reino de poder. E a ceia, ela representa isso. Ela rejeita todo tipo de condenação, porque isso é indiferença. De acusação, porque isso é indiferença. De viver pensando só em ti, isso é indiferença. Não podemos celebrar a ceia enquanto ferimos o corpo de Cristo. Não. E eu fiquei muito assim, falei, Deus, que pecado é esse? O pecado de indiferença. Isso traz divisão, isso traz doença no corpo. Quantas pessoas chegou aqui precisando e não foram atendidas? Eu não consigo chegar em todo mundo. Eu chego em quem eu posso, eu fico com medo de atrapalhar o culto. Porque eu estava conversando com a irmã lá embaixo, o culto começaram, eu cheguei a cumprimentar algumas pessoas, mas eu fico com medo de atrapalhar o culto, cumprimentando as pessoas, mas eu cumprimentei algumas pessoas. Mas, e aí? Eu estava falando com a irmã, falei assim, eu não estou te vendo, eu pensei em você. Essa semana eu estava com o Lucas, não sei, eu tinha pensado da irmã, eu vi ela ali embaixo, falei, eu pensei em você. Falei, eu estou ouvindo, estou ouvindo. Mas quanto nós precisamos entender, esse é o valor da ceia. Não é como eu chego à mesa, mas é como eu vivo com o Senhor e com meus irmãos. É isso, é a ceia do Senhor. Esse é o plano divino do Senhor. Não adianta eu dar glória a Deus enquanto eu estou vivendo uma coisa maravilhosa, enquanto o meu irmão está em dificuldade ou está precisando de mim. Talvez para ouvir. Talvez um desabafo. Só isso que eu precisava conversar. Falou, meu, e aí? Eu só precisava conversar, obrigado. Só precisava conversar com alguém. Mas como ele vai fazer isso se você não percebe, se você só está preocupado com você? Então a ceia, ela vem trazer igualdade, essa seriedade da comunhão entre nós. Amém? Temos que fazer assim, um exame, um autoexame. Sabe, como eu estou vivendo dentro do reino de Deus? Como eu estou vivendo com Deus? Como eu estou vivendo com meu irmão? Como eu estou? Porque às vezes nós preocupamos em fazer muitas coisas, ou achamos que nós não temos oportunidade na igreja. Quantas oportunidades você tem? Talvez você quer oportunidade para estar aqui em cima.
Isso não é nada, irmãos. O pastor falou comigo, eu vou lá na sua igreja. Eu falei, beleza, amém, vai lá participar conosco. Eu falei, mas você deixa eu sentado lá embaixo. Não, você deixa sentado lá no púlpito, né? Eu falei, eu não sento no púlpito, eu sento aí embaixo. Eu só vou lá para cima quando Deus for me usar. Mas quando Deus estiver usando, o Espírito Santo de Deus estiver usando os outros irmãos, eu estou lá embaixo recebendo. Ah, não, mas você me chama menos para sentar na frente. Eu falei, tudo bem, chamo sim. As pessoas estão muito preocupadas, mas a igreja, ela vive aí. Pastor, mas por que você fez esse púlpito tão alto? Para me ver lá atrás, senão eu não consigo ver lá atrás. E também por causa do tanque. Nós estamos medindo a medida do tanque, senão não dá para nós fazer o tanque de batismo. Nós tínhamos que jogar ele para baixo do chão, então. Não era porque nós queríamos, não, por causa do tanque de batismo. Está aqui, ó, que tem um tanque de batismo aqui, irmãos. E aqui é 1,30 m, senão não dá para a gente fazer o batismo. E para a gente também conseguir ver lá atrás. E quem está lá atrás conseguir ver a gente aqui também. Quando você chegar lá atrás, você olha. Quando você estiver lá no fundo, onde é que está a irmã, lá sentada, a diácona, o púlpito parece um trenzinho desse tamanho. Conclusão, então, a ceia do Senhor é um memorial do sacrifício na cruz, sem dúvida. Chamado ao arrependimento, uma expressão de comunhão, proclamação da esperança futura. Que cada vez que nós aproximássemos da mesa do Senhor, façamos isso com reverência no coração, santidade na vida e amor pelos irmãos. Finalizando, amém? A ceia, ela não nos salva, amém? Mas todas as vezes que eu vou participar, ela me lembra de quem me salvou. Sempre. Ela não salva, mas todas as vezes que nós participamos, ela me lembra, ela te lembra de quem te salvou. Esse é o verdadeiro sentido da ceia do Senhor. Porque nós temos que participar corretamente, com entendimento, compreensão, discernimento espiritual, memorial e um autoexame. Amém? Fique de pé. Amém, no seu lugar, vamos orar. Glória a Deus. Amém, irmãos? Entendemos um pouco? Porque há muito julgamento na ceia. Tem igreja que faz a ceia até separada, tem um culto só da ceia. Porque outras pessoas não podem participar. Mas a ceia, ela é divina. Ela é para todos. Ela veio do céu. Paulo fala, quem me ensinou, eu recebi foi do próprio Senhor. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te rendemos graça mais uma vez. Obrigado pelo entendimento, segundo a nossa medida de fé. A tua palavra diz que quanto mais nós temos fé, mais o Senhor nos revela as grandes coisas. Senhor, muito obrigado, porque verdadeiramente nós não temos esse pecado em nosso meio, que é o pecado de indiferença. Se existe, Senhor, nós te pedimos perdão. Se eu tenho sido indiferente com meu irmão, com minha irmã, me perdoa. Se eu não tenho preocupado com meu irmão, com a minha irmã, me perdoa, Senhor, porque eu vou participar da ceia, eu preciso participar corretamente. E nesse contexto aqui, de 1 Coríntios 11, quando Paulo fala acerca disso, ele fala do pecado da indiferença. Senhor, nós te damos graça. Te louvamos, te agradecemos. Nos ensina. Às vezes nós erramos por falta de conhecimento, de entendimento.
E quantas igrejas, Senhor, eles celebram a ceia com julgamento, Senhor. Ou eles decidem quem participa ou quem não pode participar. Isso não cabe a mim, não cabe a nós, não cabe esse pecado de indiferença. Achar que eu sou digno, que eu sou merecedor, e meu irmão não. A minha irmã não. Ou a pessoa que está não é digna. Porque é teu sacrifício na cruz. É Ele que nos faz dignos. É Ele que nos dá legalidade de participar da ceia. Quando eu tenho entendimento, eu reconheço o corpo de Cristo. O sacrifício da cruz. Oh, Senhor, abre o nosso entendimento. O Evangelho, ele é simples, prático, mas é algo transformador em nossas vidas, Senhor. A cada dia vai nos transformando, nos moldando, nos mudando, nos fazendo melhor. Esse é o plano do Evangelho. A cada dia nós sermos pessoas melhores. Nós entender esse valor, que é a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, por mim, por você, meu irmão, por todos nós. Senhor, se eu tenho agido com indiferença, perdoa. Talvez eu tenha feito isso involuntariamente. Oh, Senhor, perdoa. Se eu tenho sido indiferente com o irmão, com a minha irmã, se eu não tenho preocupado, se eu não tenho importado, porque reconhecer o sacrifício da cruz é reconhecer a igualdade que o Senhor nos faz. Obrigado. Quem é digno? Eu, Senhor, por causa do sacrifício. Não sou perfeito, mas o sacrifício da cruz me coloca digno de participar, Senhor, de viver esse momento. Obrigado. Te agradecemos, te louvamos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode distribuir? Aleluia. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em ti, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. E
sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos cantar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos cantar. Unidos iremos cantar. Unidos iremos cantar. É gostoso que você recebeu a sua ceia. Ela é propriedade sua. Ninguém pode tomar. E a Bíblia fala que o pão aqui representa o corpo de Cristo. E diz que o cálice representa uma nova aliança no sangue do Senhor Jesus Cristo. Fala comigo assim: essa ceia é minha, propriedade minha. Ninguém pode tomar, mas eu posso dar. Eu gostaria que você trocasse a sua ceia com alguém. É dizendo que você, olha, eu estou dando o melhor que eu tenho para você. Eu estou dando aqui o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Eu estou dando o melhor para você. Sai do seu lugar, troca a sua ceia. Troca com você, eu estou dando o melhor que eu tenho para você. Ninguém pode te tomar isso, mas eu posso trocar, eu posso te dar isso. Me dá um abraço nela, fala, olha, conte comigo. Sabe, fala, olha, eu estou te dando o melhor que eu tenho. Eu estou te entregando. Faça isso. Conte comigo. Viu? Conte comigo. Conte comigo. Quero o melhor que tem. Uma representação de comunhão. Saber que eu posso contar com você. Quando eu precisar, eu posso contar com você. Porque isso é o melhor que nós temos hoje. A Bíblia diz que isso representa o corpo e o sangue de Cristo, o melhor que temos. Vamos orar? Amém? Senhor, nós consagramos o que está em nossas mãos. É o melhor que temos nessa noite. Nós sabemos que a seriedade está na comunhão, no relacionamento, na minha importância, ou quanto que eu importo com meu irmão, com a minha irmã. Obrigado. Eu sou grato ao Senhor. Pai, eu sei que eu estou no lugar certo, Senhor. Eu sei que no momento oportuno, quando eu precisar, eu sei aonde eu vou encontrar, Senhor. Ajuda. Pai, a ceia representa isso, essa igualdade, Senhor. Esse pedaço de pão, esse pedaço de cálice, Paulo diz que ele recebeu do Senhor e também nos entregou, que o Senhor Jesus, na noite que foi partido, que foi traído, partiu o pão e tendo dado graça, disse: tomai comigo. Esse é meu corpo que é dado por vós. Da mesma maneira, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Senhor, muito obrigado por estar aqui e participar nesse momento tão especial e único. Obrigado, eu consagro ao Senhor. Rendemos honra e glória a esse momento. Todo esse cálice que está em nossas mãos, nós consagramos ao Senhor. Senhor, que todo benefício
isso da tua mesa: vida, vivificação, saúde, transformação, que seja uma realidade em nossa vida. Que ao comer esse pão e beber esse cálice, que o mundo espiritual, ele possa se tornar realidade transformadora na minha vida, na minha casa, hoje e para sempre. Você pode dizer amém? Pode abrir o cálice, pode comer o pão e pode tomar o suco. E faça uma oração ao nosso Deus. Senhor, somos gratos ao Senhor. Pelo benefício da cruz do Senhor em minha vida. Senhor, muito obrigado. Eu agradeço. Pode ficar tranquilo, irmão. Que haja uma aliança entre nós, Senhor. Que haja um compromisso da minha parte com o meu irmão. Afasta do nosso meio toda divisão, todo julgamento. Mas que nós, Senhor, nos tornamos apoio. Senhor, na vida do nosso irmão. Não um julgador, Senhor. Nem o Senhor nos julga para condenação. Obrigado, Senhor. Nos ensina. Nos mostra o caminho. Nos aponta o caminho. Obrigado por estar aqui, Senhor. Obrigado por fazer parte dessa história que está sendo contada a partir de hoje. Obrigado pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã. Obrigado. Abençoa a vida dele, abençoa a vida dela. Gratidão, Senhor. Gratidão. E para sempre. Aleluia. Sou grato a ti, Senhor. Obrigado. Obrigado por estar aqui. Obrigado por tudo que aconteceu. Nós aprendemos com tudo, Senhor, tudo. Obrigado pela vida do meu irmão, que eu esqueci o nome dele, que ele veio simplesmente aqui. Eu sou um anjo do Senhor para nos socorrer. Então, obrigado. O Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. O Senhor sabe de tudo, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Porque como nós viveríamos sem o Senhor, como seria sem o Senhor? Oh, Espírito Santo. Obrigado. Obrigado, Espírito. Obrigado. Jesus, obrigado. Jesus, obrigado. Achei pra dizer então como expressar a minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além, não, não. De coração cantamos aleluia,
nada novo achei Oh, Jesus. pra dizer então. Como expressar a minha gratidão? Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de coração cantando aleluia, não sem vergonha e cante essa canção. Sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Quem meu coração, não sem vergonha e cante essa canção. Sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção. Pois que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de coração cantando mãos e louvar, pois tudo que tenho sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além. Nós não temos não, Jesus, de coração nós declaramos e cantamos aleluia, aleluia, aquele que se entregou por nós. Então vou levantar as minhas mãos e louvar aquele que entregou o seu próprio filho, aquele que morreu na cruz por nós, aquele que nos deu do seu sangue. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além. Nós não temos não, Jesus, de coração cantamos aleluia, aleluia. Senhor, muito obrigado. Seja a nossa canção de adoração, Senhor. Estamos indo de volta para nossa casa. Vamos encarar mais uma semana.
Obrigado, Senhor. Abençoa o nosso culto de quarta-feira, o culto da vitória, a unção. Continua, Senhor, operando milagres, sinais, prodígios, maravilha no nosso meio nesse culto de quarta-feira. Obrigado, Senhor, por mais um culto. Obrigado por cada pessoa, Senhor, que entrou nesse lugar. Abençoa de igual modo cada uma, Senhor, dando uma semana abençoada, uma semana de vitória. E se tem alguma pessoa aqui que tem que receber algo, oh Pai, essa semana que o Senhor possa entregar nas suas mãos. Nós abençoamos cada casa, cada família aqui representada. Obrigado, Jesus. Que o amor de Deus e que a graça e que a doce consolação do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador e a doce unção do Espírito Santo de Deus que está em nós, que permaneça em nós, não só hoje, mas para todos sempre. E aquele que crê diz, amém. Vai em paz, dá uns 3, 4 abraços, Deus te abençoe.